Olá, sejam muito bem-vindos ao Ética na Mesa, programa do Núcleo de Ética do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, onde discutimos grandes temas que impactam a prática médica e a formação profissional no Brasil. E hoje vamos abordar a seguinte pauta: aspectos bioéticos das novas tecnologias da medicina. Um tema cada vez mais presente e urgente no dia a dia dos profissionais da saúde. Para essa conversa, recebemos aqui o professor José Roberto Goldin, biólogo, doutor em bioética e uma das principais referências na área no Brasil. Professor, seja muito bem-vindo ao Ética na Mesa. Muito obrigado pelo convite. Professor, quando falamos em novas tecnologias na medicina, inteligência artificial, Big Data, telemedicina, o que muda de fato do ponto de vista bioético? A introdução de novas ferramentas, vamos chamar assim, sempre tem aquele impacto do novo, né? Que pode ser de ser endeusado, de ser festejado como a solução para todas as coisas, como também pode gerar muito temor por parte de quem vai utilizar e quem vai sofrer os impactos dessa tecnologia. A história da medicina, ela é calcada em cima dessas questões, né? Mas, principalmente, se a gente for olhar para trás, é uma coisa assustadora, né? Que estetoscópio é um negócio que tem 200 e poucos anos, né? Se a gente for olhar métodos de obtenção de imagem, é tudo muito recente. Todas as tecnologias que foram sendo acrescidas, né, vieram trazendo consigo muito temor por algum lado. Às vezes o pessoal fazia coisas que hoje em dia seriam impensáveis. Dá um exemplo bem banal. Quando entrou o raio-x, por exemplo, né? Até as sapatarias tinham equipamento de raio-x para obter imagem dos pés dentro de um sapato novo, né? Botavam uns fluoroscópios para as pessoas botarem ali. E te imagina o trabalhador daquela loja, os próprios clientes, a quantidade de radiação que recebiam naqueles equipamentos, né? Toda a discussão no Brasil da breu-grafia, né? Que todo mundo achava que era maravilhoso, porque era uma imagem pequenininha. Então, fazia uma proporção de um raio-x de tórax para a breu-grafia, parecia que o impacto era menor, quando era justamente o contrário, né? Então, todas essas questões, eu acho que foram se potencializando a partir da década de 1960, eu acho que é o ponto de virada, que foi quando realmente a tecnologia aplicada à área médica teve uma mudança brutal, né? Porque se a gente for olhar a década de 50, tinha pouquíssima coisa, né? Estava recém começando dialisadores, né? Respiradores artificiais eram de uma precariedade brutal. A partir da década de 60 começou a ser incorporada uma série de novidades tecnológicas que realmente mudaram a prática médica, né? Que realmente foram para o médico ferramentas muito eficazes de tentar reverter quadros muito graves. E é só pensar assim, essas incorporações mais recentes agora, tipo ECMO, por exemplo, né? Introduzir ECMO nos hospitais, ter disponível ECMO nas UTIs, é um recurso maravilhoso que a gente pode ter. O que a gente tem sempre que ter cuidado é a banalização do uso da tecnologia. Só porque eu tenho ECMO, eu não tenho que usar o ECMO em todo mundo. Só porque eu tenho respirador, eu não tenho que botar todo mundo para ter uma ventilação mecânica, né? E na década de 1980, teve um autor americano chamado John Naisbitt, que publicou um livro que era daqueles livros de futurologia naquela época, né, que era muito moda disso, de prever o que era para o ano 2000, o que aconteceria, aquela coisa mágica da virada do milênio e tal. Mas ele tem esse livro que se chama Mega Tendências, que o livro vale pelo título de um capítulo, né? Que no capítulo que ele diz o seguinte, que a alta tecnologia tem que ser acompanhada da alta sensibilidade, né?
Em inglês fica um trocadilho muito bacana, que é high-tech, high-touch. Né? Alta tecnologia com alta sensibilidade. E o que a gente vê, às vezes, é toda uma coisa assim de um deslumbramento da tecnologia sem a sensibilidade, sem a reflexão associada. E o que justamente a bioética tem trabalhado, né, da década de 70, 80 para cá, mas principalmente a partir da década de 90, é de tentar buscar verificar a adequação do uso das novas tecnologias, né? A bioética, a ética médica, né, são parceiras de reflexão no sentido de verificar o que é adequado ou não para o médico utilizar, o que o médico pode ou não oferecer para os pacientes. Isso sempre é muito tensionante, eu acho, para o médico, né? Na questão de tu ter ferramentas que, às vezes, a imprensa, né, a mídia, as pessoas acham que são milagrosas e quando na realidade não são, né? E ainda por cima tem várias outras coisas que estão se agregando agora com as tecnologias mais recentes que incorporam o que é chamado de inteligência artificial, que estão afetando uma coisa muito mais delicada, eu acho, do que a ferramenta que é o processo de tomada de decisão, né? Enquanto a ferramenta está ali para auxiliar, a inteligência artificial está entrando num terreno muito mais delicado, que é mexer nas questões de processos de tomada de decisão do que o médico faz. Esse era o tema que eu ia lhe perguntar. Que a tecnologia ela amplia possibilidades, mas também cria zonas cinzentas. E a bioética acha que está conseguindo acompanhar essa velocidade, professor? Eu acho que sim. Entendeu? Eu acho que a reflexão, sempre a reflexão chega tarde. Isso aí é por definição, né? A bioética, principalmente, trabalha em cima de situações concretas. Então, ela não tem a previsão do que será. Ela trabalha com o real que está ali presente e vai refletir sobre isso. Então, sempre vai ter essa... Como é que eu vou te dizer? Um certo atraso, porque vem a provocação e aí surge a reflexão. E aí vem a correção, talvez, de curso, buscando uma adequação. Porque se a gente for trabalhar com previsões futuras, né, de que vai acontecer, a chance de errar é muito grande, né? Se tu for olhar há um tempo atrás, as pessoas achariam que hoje em dia nós estaríamos todo mundo andando de carro voador, né? Tu lê os jornais da década de 1950, todos eles falavam, né, daqui a 40 anos todo mundo vai estar andando com carros voadores, tal. E foram tecnologias que não foram, né? Agora, é interessante que ninguém trabalhava com a questão da cirurgia robótica, por exemplo, e que entrou com tudo, né? E tu pega o avanço que foi na área cirúrgica, a incorporação de instrumental que permitiu fazer videocirurgia. E da videocirurgia para a cirurgia robótica, hoje em dia, é impressionante. Agora, o imaginário das pessoas também tem esse lado maluco, às vezes, né? Se tu for olhar. Que as pessoas acham que uma cirurgia robótica entra na sala um robozinho e opera o paciente, né? Não é às vezes, no imaginário, não fica claro para as pessoas que tu tem um cirurgião operando através de um equipamento que não faz nada mais do que ele faria com as mãos, só que desmultiplicando movimentos, refinando coisas daquele tipo, né? Sendo menos invasivo do que ele faria a céu aberto e tal. Mas que tu tem uma pessoa por trás daquilo ali, né? Não é uma máquina automática que está ali tomando decisões. E essa é a preocupação atual, que é evitar justamente que isso venha a ocorrer, né? Um dos pilares da bioética é a autonomia do paciente. Como é que fica essa autonomia diante dos algoritmos, das decisões automatizadas, desse uso massivo de dados? Se tem... assim como a gente fez aquele comentário anterior da bioética, o direito também tem isso, né? O direito sempre vai
legislar sobre coisas que já estão aí presentes, né? Que já aconteceram. Sim. Que já aconteceram. E o Brasil tem um marco regulatório legal maravilhoso, se tu for olhar. Perto de outros lugares do mundo, a gente tem legislação super avançada que abarca bastante essas coisas. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é equiparada ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, que são as legislações, a brasileira e a europeia, extremamente protetoras para todos, não só para os pacientes, mas para os profissionais também. Mas mesmo assim, essas ferramentas de inteligência artificial, que hoje em dia estão sendo usadas largamente pelas pessoas, elas não conseguem impedir que as pessoas sejam imprudentes, né? Então as pessoas chegam e abrem uma ferramenta de inteligência artificial e botam os dados de um paciente para ver o que eles vão fazer. Só que eles não sabem o que aqueles dados que eles botaram para dentro, para onde que eles vão, como que eles vão ser armazenados, por quem eles vão ser utilizados no futuro. E às vezes essa imprudência que gera problemas para os pacientes e para os profissionais. Entendeu? A gente vai ter que, eu acho que cada vez mais, a gente tem feito isso, o papel da universidade é fazer isso, né? De fazer letramento do pessoal, né? De dar uma alfabetização tecnológica para o pessoal, saber que nem todas essas ferramentas que são disponibilizadas aparentemente de forma gratuita e todo mundo sai usando, elas estão usando uma moeda de troca fantástica que se chama informação. Estão captando as informações que a gente bota lá para dentro para gerar, né, recursos financeiros para quem desenvolveu o produto. E o que é o mais delicado, por exemplo, eu tô aqui falando das pessoas em geral, que o médico também tem riscos muito altos nessa questão. Que é tu pensar, por exemplo, assim, hoje em dia um médico que atua em hospital, ele não tem noção do que são as ferramentas de inteligência artificial que estão por trás daqueles resultados que ele recebe quando ele solicita um exame, por exemplo, né? O exame vem assinado por um profissional que valida, mas as máquinas estão fazendo automatização plena daquela situação, né? Tu tem desde eletrocardiógrafo, que já dá a interpretação de um exame de normalidade, né? Até as máquinas que sem inteligência artificial não conseguiriam montar uma imagem de uma ressonância nuclear magnética, por exemplo. Agora, essa relação do que é essa questão é fundamental. Isso é que me preocupou na última resolução que o Conselho escreveu sobre inteligência artificial. Porque a leitura daquela resolução dá a entender que todas as pessoas têm domínio de que ferramentas estão sendo usadas. E eu acho que ninguém tem domínio disso. Ninguém tem domínio, é verdade. Mas também, para lhe tranquilizar, professor, todas as resoluções que são elaboradas, e dessa eu não participei, já não estava mais lá, mas todas elas são elaboradas com bastante cuidado e nunca se esgota a verdade, né? Porque a verdade, ela vai tomando outras configurações, né? Vai se vendo. A exemplo daquilo que a gente está falando aqui sobre as leis, com as resoluções, acontece a mesma coisa. Acontece a situação, aí então é realizada uma resolução para não vamos normatizar isso, porque isso não pode acontecer. Então, seguramente, alguma coisa vai ser mudada, né? Na medida do possível, quando houver essa necessidade maior. Mas, claro, se procura fazer o melhor, né? Eu queria lhe perguntar, hoje o paciente muitas vezes não entende como é que uma decisão foi tomada, tá? Especialmente com inteligência artificial. O paciente não entende muito. E nós ainda podemos falar em consentimento pleno nesse sentido. Entra aí também a questão da vulnerabilidade do paciente. O que o senhor pensa?
Quando tu fala em usar inteligência artificial para tomada de decisão, O paciente, em que sentido, por exemplo? o consentimento que ele vai dar. Tá, mas eu acho que aí a gente A tem influência que isso pode eu acho que aí a exercer. gente tem que entender isso numa noção de processo mais amplo. Que vê o seguinte, agora, dia 6 de abril, foi sancionado e entrou em vigor dia 7 de abril passado, a lei que estabelece, né, o Estatuto dos Direitos do Paciente, Sim. que é uma lei que realmente traz avanços, né? Ela não é só uma lei que beneficia o paciente, ela também traz benefícios bastante significativos para o médico assistente. E ela introduz essa questão na possibilidade de que aquela situação passada agora vai ter que ter vai ter que ser revisitada, né? Uhum. De que o processo de tomada de decisão na área médica, não só o consentimento, tu entende? Mas o processo de tomada de decisão vai ter que ter a participação ativa do paciente, né? Coisa que, infelizmente, alguns não fazem. Muita gente já tem isso, né? Muita gente já está participando em decisão compartilhada, várias coisas desse tipo, mas ainda tem pessoas que ainda mantêm aquela coisa mais de um viés mais paternalista, né? Do médico tomar decisão. Eu acho que é fundamental a gente conseguir entender que no processo de tomada de decisão tem decisões que são existenciais e tem decisões que são técnicas, né? Eu não vou querer decidir com o meu médico qual é o tipo de eletrocautério que ele vai usar numa cirurgia, né? Que isso não. Eu só quero saber os detalhes da cirurgia que eu vou fazer, quanto tempo vai durar, que benefício eu vou ter. E essa é a interação que a gente tem que ter, mas não é também entrar numa tecnicalidade desnecessária, porque a pessoa não vai ter nem condição de entender e nem tem por que participar daquela situação. Agora, às vezes o pessoal parte para um modelo mais informativo de derrubar informações por tudo que é lado. Para mim, a questão mais central é a gente conseguir delimitar o que são informações essenciais. O que são aquelas informações que permitam que o paciente tenha e ele se aproprie da situação, assim como o profissional também, para que os dois em conjunto, o médico fazendo as propostas de tratamento, as alternativas, e o paciente se sentindo, né, suficientemente informado para poder, então, dar aí sim o seu consentimento. Entendeu? Mas o consentimento vai surgir como um produto de um processo de decisão mais participativo, Sim. mais integrado entre médico de um lado e paciente do outro, né? Você falando algo bem importante, né, que sim, são as informações. Nunca se produziu tanta informação, né, em saúde como atualmente. Sem dúvida. Né? E existe algum limite ético? Onde é que entra esse limite ético nesse volume de informações que se recebe? Porque muitas dessas informações nós acabamos também ficando em dúvida em relação ao que vem ali, né? Aí, de novo, é aquela questão da adequação, né? E ver a importância que tem de desenvolver nos médicos e principalmente nos futuros médicos a questão do raciocínio crítico, né? De ele ler sabendo o que está lendo e poder se sentir à vontade para criticar. Só porque saiu no New England não quer dizer que eu vou ter que reconhecer como uma verdade. Não, aquilo é tão passível de crítica quanto qualquer outra coisa, né? Então, a gente tem que sair daquele argumento antigo, do argumento de autoridade, né? Porque o fulano disse é verdade. Não obrigatoriamente, né? E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito com os alunos, né, na escola de medicina, na graduação, que é trabalhar com essa perspectiva de desenvolver criticamente, né? E aí, tu vê, a gente pode usar as ferramentas de inteligência artificial para trabalhar isso. Em vez de simplesmente se atirar de cabeça, perguntar o que ela acha,
é a gente poder olhar criticamente naquilo que ela nos devolve, né? E esse volume gigantesco de informações que nos cercam, se a gente consegue limpar, tu vai ver que muita coisa deixa de existir, né? Que tem muito lixo misturado com essas coisas. Exatamente. É. Isso que era o questionamento. Essa é a grande questão. Deixa eu só fazer um comentário de outra coisa. E que a maioria das ferramentas de inteligência artificial não sabem detectar, né? Porque elas são ferramentas probabilísticas, elas estão pegando as coisas que tem, entendeu? E elas não vão conseguir fazer aquilo, tu como médico, né? Tu lê um artigo e tu diz assim, pá, mas isso aqui não é bem assim. Ela não tem o conhecimento tácito, tá? Que surge da incorporação de conhecimento feita ao longo da tua trajetória, da experiência de cada um de nós. As máquinas não têm. A máquina não tem experiência, né? Ela tem acumulação, mas ela não se caracteriza como experiência. E a outra coisa fundamental, e que no passado era um defeito e hoje em dia é uma grande virtude, é a hesitação, né? Antigamente, se eu te fazia uma pergunta e tu hesitava na resposta, o cara disse, pá, o cara não tem convicção, não tem certeza, não sei o quê. Se tu recebe um documento de uma ferramenta de inteligência artificial e tu hesita, isso é pensamento crítico, entendeu? Tem um cara que eu gosto muito, que ele é professor de ética na Universidade de Berlim. Ele originalmente é coreano. Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, né? E o Byung-Chul Han é um pensador bem interessante, contemporâneo, né? Ele tem assim uma produção que ele optou por fazer uma produção filosófica muito acessível, né? Os textos dele são muito ágeis, tal. E ele pensa o cotidiano o tempo inteiro, né? Ele tem uma coisa assim muito voltada para situações de vida atual. E tem num livro dele, que isso está no Sociedade do Cansaço, que ele tem uma frase que é muito boa, né? Que ele diz que o que nos diferencia das máquinas é a capacidade de hesitar. A máquina segue o algoritmo, ela segue o programa, ela segue o protocolo. Ele é o filósofo do século XXI. Ele é o cara que analisa a sociedade do século XXI. Ele é muito bom. Ele é um cara muito competente. Excelente, excelente. E ele tem ele é uma figura muito, muito interessante. Eu já li vários livros as dele. As publicações dele são muito agradáveis de ler, né? Na verdade, a gente estava falando, né? E o senhor abordou um tema importante, que nem sempre a inteligência artificial vai estar falando alguma coisa certa, que é preciso se manter o senso crítico. E se um sistema erra, de quem é a responsabilidade, na sua opinião? Essa é das questões mais importantes atualmente no direito, né? Quem é o responsável caso um dano ocorra, né? Que tu vê, por exemplo, se tu compra um automóvel que tem direção autônoma, tá? Como alguns carros têm, que tu entra, bota o destino e ele vai sozinho, tá? E ele vai ter algumas características que vão te dar essa situação. Mas ele pode ter um erro, e os erros ocorrem, só que a gente não tem tanta visibilidade pela filtragem de informações disso, de que quando acontece um acidente, por exemplo, tá? De quem é a responsabilidade daquele acidente? É de quem comprou o carro, que assumiu o risco de fazer isso. Eu entro dentro do carro e ligo o carro e boto um endereço e me desligo, entendeu? Eu estou assumindo o risco, né? Agora, eu compro na confiança de que aquele carro seja confiável. A marca tal é uma marca muito confiável, eu vou entrar com ela. Aí eu estou transferindo, talvez, isso para o fabricante. Mas o fabricante é um sistemista, ele junta peças, ele não fabrica tudo. Aí ele diz, olha, o sistema autônomo do meu carro é fabricado pelo fabricante tal. Aí aquele fabricante vai dizer, olha, eu monto o sistema,
Mas quem desenvolveu o sistema foi a outra fábrica tal. Aí a outra fábrica tal diz assim, mas quem desenvolveu o algoritmo foi fulano. Então tu vai fazendo uma cascata de responsabilidades quase sem fim, né? Agora, quer ver uma pergunta que eu acho muito legal e que ela há uns anos atrás a gente fez um seminário para discutir isso e foi muito bacana, foi muito rico nessa hora. Que é tu pensar assim, tinham duas marcas de automóveis, tá, que lançaram os primeiros sistemas de direção autônoma, e uma delas dizia, se você estiver no carro e tiver uma situação de risco, você será sempre a prioridade, será protegido. Tá? A outra marca diria o seguinte, se você estiver dirigindo de forma autônoma, não se preocupe que este carro não atropela pessoas nem animais. Tá? Aí tu tem, por um azar qualquer, um acidente. E aquele carro que tu comprou, ele não atropelou o animal que passou na frente ou uma pessoa. Mas ele causou para ti, para quem estava contigo no carro, um dano brutal. Tá? Ele salvou o pedestre, mas desviou e bateu num muro, bateu num poste. Tá? Que numa manobra brusca ele pode fazer isso. Aí a pessoa que estava contigo no carro sofre um dano e entra na justiça e tu diz assim, foi o carro. Agora sim, mas quando tu comprou o carro, qual foi a tua escolha? Foi de proteger quem estava dentro ou quem estava fora? Mas para o Conselho Federal de Medicina, é a responsabilidade do médico. A decisão final é do médico. Mas aí nós estamos entrando numa outra coisa. Tá? Mas eu estou dizendo assim, a responsabilidade pelas decisões dos produtos, tu vai diluir sempre. O que o médico não pode fazer, né, é se demitir da posição de decisor. Claro, a exatamente. decisão é sempre dele. É. O problema é que nem sempre isso é tão evidente, né? Porque às vezes são impostas ao médico decisões de sistemas que às vezes ele nem sabe que estão sendo usados nos hospitais, por exemplo. Né? Decisões de alocação de recursos, decisões de alocação de leitos. Entender? Ele pode decidir transferir o paciente para um tal lugar, mas não transferem. Entender? Então, aí que entra de novo uma coisa que é bem fundamental, que é sempre ter isso muito bem documentado, né? E que tu vê um grande problema quando a gente vai ler prontuário, às vezes, isso não está escrito. E o médico tem o dever para si e para os outros de fazer uma documentação adequada. Claro, até para a sua própria defesa. Porque a definição central é a seguinte: se ele está como médico assistente daquele paciente, ele é o responsável. Ponto. Se decisões externas são impostas a ele, ele vai ter que documentar dizendo que tais e tais e tais coisas. Aí ele pode até ter alguma chance de argumentar de forma diferente. E o senhor acha que com essas ferramentas agora, né, que nós temos aí de inteligência artificial, o médico ele pode se tornar dependente delas? Já é, né? Pois é. Eu acho que já é. Né? Eu digo, tu não tem... Imagina assim, eu vou na minha médica, tá? E ela me pede uma ressonância nuclear magnética, ela é totalmente dependente daquela imagem que vai ser gerada, né? E essas imagens podem ter artefatos, né? Tem... Toda hora tu vê publicação de artigos mostrando artefatos fantásticos, né? Que fazem com que o profissional seja enganado na imagem que está sendo. E tu pega, assim, profissionais experientes que acabam embarcando numa imagem que foi... Exatamente. Né? Que um pequeno movimento do paciente durante o exame dá uma perturbação na captação e dá mascara ou produz uma imagem não existente. Né? Exatamente. Agora, e aí, de novo, a dependência dessas ferramentas vai ser fundamental. É que nem tu chega assim, um cirurgião está operando, ele está com um eletrocautério na mão, né? Uma coisa tão simples quanto essa, mas ele vai ter essa relação de confiança na ferramenta que ele está usando, tem sempre o limite da tomada de decisão dele, né? Por isso é que é tão importante a gente pensar numa coisa assim, resgatar
Uma coisa que antigamente se falava muito e depois parou de ser falado, né? A ética médica usava muito essa visão e depois quase não se vê mais, que é trabalhar com a noção de prudência, de razão prática, de pensar prudentemente nas coisas do dia a dia do médico, né? E às vezes o pessoal se deixa levar num roldão e por uma fascinação assim das novas tecnologias e tal. E não é bem assim, né? Tudo passa. Né? Professor José Roberto Goldin, muito obrigada pela sua participação, por trazer essas reflexões tão importantes para esse debate. E eu vou deixar uma frase aqui, já que a gente falou em filósofos, né? Falamos no Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano bastante importante no nosso tempo, no século XXI. Eu vou deixar aqui um pensamento de um outro que já é falecido, que faleceu recentemente, é o Zygmunt Bauman. E ele falava assim, em relação ao nosso tempo, né? Que vivemos tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Nada, nem a tecnologia, nem as resoluções, nem as nossas reflexões aqui. Tudo vai mudar. Marcos. A tecnologia avança rápido, né? Mas a ética precisa caminhar junto. Então, garantindo que o cuidado ele continue sendo humano, responsável e seguro. Né? Isso. Então, Tatiana... Muito obrigado, professor. Então, eu que agradeço o convite. Obrigado. E até o próximo episódio. Até o próximo.